Pai, no nome de Jesus, sustenta a vida dessa congregação. Padre, en el nombre de Jesús, sustenta la vida de esta Envolve esse congregación. lugar com a tua graça e com a tua Envuelve este lugar misericórdia. con tu gracia y con tu misericordia. Move a tua bondade aqui, Senhor. Mueve su bondad en este lugar, Señor. Passa por dentro das casas e das famílias. Pasa por las casas y por las familias. Entra, Senhor, em cada canto. Entra en cada hogar, Señor. Abate por terra tudo aquilo que não é teu. Todo que no lo pertenece a ti, Señor, que saque. E levanta a glória do teu nome dentro dessas casas, Senhor. Y levante la gloria de su nombre en estos hogares. Resolve os problemas, Senhor. Resuelve los problemas, Señor. Cura os doentes. Cura los doentes. Liberta os cativos do diabo, Senhor. Liberta los cativos, Señor. Trabalha com a tua graça e misericórdia. Trabaja con tu gracia y con tu misericordia. Transformando os corações. Transforma los corazones, Señor. Abençoando as vidas. Bendiga las vidas, Señor. Entra dentro dos corpos, Senhor. Entra en los cuerpos, Señor. Passeia dentro dos ossos. En los huesos. Passeia dentro dos músculos. En los músculos. Nos órgãos internos, En los Senhor. órganos, Señor. E derruba por terra toda enfermidade. Todas las enfermedades. Move a tua virtude, Senhor. Mueve tu virtud, Nos Señor. corações. En los corazones. A tua palavra diz Su palabra que dice o Senhor inclina o coração do rei para onde quer. que usted inclina el oído del rey por donde quiere. Então inclina esses corações, Entonces Senhor. inclina los corazones, E Señor. essas vidas que estão sendo colocadas aqui Y las vidas que están representadas aquí, Señor. diante do Senhor. Delante de ti, Señor. Inclina essas vidas para ti, Senhor. Inclina esas vidas a ti, Señor. Busca cada uma delas, Senhor. Busque cada vida, Señor. Transforma, Senhor. Transforma, Señor. Liberta, Senhor. Liberta, Señor. Cura, Senhor. Cura, Señor. Visita com graça e bondade. Visita con gracia y con Faz a bondad. tua obra, Senhor, Hace su obra, Señor. nessas vidas. En esas vidas. Glorifica o teu nome, Glorifica Senhor. su nombre, E Señor. nas nossas vidas. En nuestras vidas. E os confins da terra En toda la tierra. glorificarão o teu nome. Que glorifiquen su nombre. Eu os abençoo em nome de Los Jesus. bendigo en el nombre de Jesús. Abençoa os pedidos. Bendigo los pedidos. Abençoa as necessidades. Las necesidades. As carências de cada um. Las necesidades de cada uno, As Señor. dores de cada um. Los dolores, Señor. Ampara, Senhor. Ampara, Señor. Levanta, Senhor. Levanta, E Señor. abate por terra Y saca en el nombre de Jesús toda palavra maligna. toda palabra en Tudo el que é nombre de contra o teu Jesús. povo, Senhor, Todo que es contra su seja pueblo, derrubado no chão que sea derrubado en el e piso pisado y pisado pelos pés do Senhor Jesus. por sus pies, Señor. Nós te damos graças, Senhor, Le damos gracias, porque Señor, o Senhor levou na cruz todas as nossas dores porque llevaste todos nuestros dolores en e la as cruz. nossas enfermidades. Todas nuestras O enfermedades Senhor levou sobre si. llevaste en E sí. nós estamos Y livres somos libres em nome de en Jesus. el nombre de Jesús. Para a glória de Jesus. Para la Amén. gloria de Jesús. Amén. Amém. Glória a Deus. Podem se assentar, irmãos, por favor. Puede sentarse. Antes de pregar a palavra de Deus, Antes de predicar la palabra de Dios, eu quero me apresentar um pouquinho. quiero presentarme. Meu nome é Manuel e eu sou casado com Rebeca. Mi nombre es Manuel y soy casado con Rebeca. Eu sou o Manuel da Rebeca. Soy Manuel de la Rebeca. Eu tenho 3 filhos. Tengo 3 hijos. O André, de 39 anos, André tiene 39 años é pastor há 12 anos já. y es pastor a 12 años. E dele tenho 2 netas. Y tengo 2 nietas de este Uma hijo. menina de 12 e uma de 10. Una niña de 12 y una de 10. O meu segundo filho Mi segundo hijo é o Daniel. es Daniel. O primeiro é o André. Primero es André, O segundo é o Daniel. segundo es Daniel. É solteiro. Es soltero. Talvez você tenha uma filha solteira, precisando casar. Tal vez tienen una hija que esté soltera y necesita Você casarse. está orando por um homem de Deus para ela? Estás orando por un hombre de Dios para ella. Meu ¿Cuántos filho- años tiene? Meu filho tem 28 anos. Tiene 28 años Está formando esse ano em medicina. y está graduando en medicina este año. Eu tenho também uma filha mais nova, Tengo una hija, la menor, Silvia Raquel. Silvia Raquel, É casada também. también es casada E nos deu uma netinha linda. y nos dio una nieta linda. Uma menina que se chama Isabel, tem 2 anos e meio. Se llama Isabel, tiene 2 años y medio. Essa é a minha família. Esa es mi familia.
Deus tem abençoado a minha família. Dios ha bendecido mi familia. E resumindo a história da minha família, Y para resumir la historia de mi eu familia, quero ler o Salmo 128. quiero leer el Salmo 128. É o salmo da minha casa. Es el salmo de mi casa, de mi Isso hogar. eu quero compartilhar com você. Y quiero compartir con ustedes. Eu já sou pastor há 31 anos, Soy pastora 31 años, 28 anos nessa igreja onde estou. 28 años en la iglesia donde estoy ahora. Então, e eu tenho 55 anos. Yo tengo 55 años. É importante dizer as datas, depois vocês vão entender. Es importante decir las fechas y después van a entender por qué. Eu vou ler em português, depois ela vai ler em espanhol. Lo voy a leer en el portugués y después ella va a leer en español. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da sua casa será como a videira frutífera, e os teus filhos como rebentos da oliveira à roda da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida, e veja os filhos dos teus filhos. Paz sobre Israel. Amén. Dichosos todos los que temen al Señor, los que van por sus caminos. Lo que ganes con tus manos, eso comerás. Gozarás de dicha y prosperidad. En el seno de tu hogar, tu esposa será como la vid llena de uvas. Alrededor de tu mesa, tus hijos serán como vástagos de olivo. Tales son las bendiciones de los que temen al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión y veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Que vivas para ver los hijos de tus hijos y haya paz en Jerusalén, en Israel. Permaneça com a sua Bíblia aberta aí. Permanece con su Biblia abierta. A melhor forma de gastar a sua vida La mejor manera de gastar su vida é investir a sua vida naquilo que vai durar muito mais que a sua própria existência. es investir en lo que va a permanecer más allá de su existencia. Então, invista a sua vida na fé, Entonces, invista su vida en la fe, invista todas as suas forças em Deus sus fuerzas en Dios e invista todas as suas forças na sua família. y invista todas sus fuerzas en su familia. A sua família é o seu primeiro ministério. Su familia es su primer ministerio. Sua família é seu primeiro chamado. Su familia es su primer llamado. É o lugar onde Deus quer te fazer bem-aventurado. Es el hogar donde Dios quiere hacerle bienaventurado. Bem-aventurado significa cheio de sucesso. Bienaventurado es estar lleno de suceso. E bem-aventurado significa também muito mais que bem-sucedido. Y bienaventurado significa mucho más que bien sucedido. É uma palavra no superlativo. Es la palabra en el superlativo. Isso, superlativo. Ser bem-aventurado é ser felicíssimo. Ser bienaventurado es ser muy feliz. Isso. Quem investe a vida na vontade de Deus experimenta isso. Quien investe su vida en la voluntad de Dios experimenta eso. E esse texto é o retrato de quem vive assim. Y ese texto es el retrato de quien vive así. Eu e a minha esposa lemos esse texto no dia do nosso casamento. Mi esposa y yo, nosotros leemos ese capítulo en el día de nuestro matrimonio, Para casamiento, toda a congregação. para toda la congregación, Para testemunhar aquilo que nós sabíamos que era verdade. para testificar de lo que nosotros sabíamos que es verdad E aquilo que nós acreditávamos que iria acontecer. y lo que nosotros creíamos que iba a acontecer. E realmente aconteceu. Y realmente lo sucedió. Deus nos deu esses 3 filhos nesse casamento. Dios nos dio los 3 hijos en este casamiento. O primeiro, que tem 39 anos, El primero, que tiene 39 años, é nosso filho adotivo. es nuestro hijo adoptido. Isso. Desde os 11 anos ele é o nosso filho. Desde los 11 años de edad es nuestro hijo. Ele cresceu na nossa casa. Creció en nuestra casa. E nós o adotamos não porque não tínhamos filhos. Y lo adoptamos no porque no teníamos Nós hijos. já tínhamos os 2 pequenininhos. Ya teníamos los 2 chiquitos. Daniel de 1 ano e pouco Daniel tenía 1 año e a Silvia Raquel bebezinho de 6 meses. y Silvia Raquel una bebé de 6 meses. E Deus nos agraciou com essa casa, com esses filhos e com todas essas bênçãos. Y Dios nos bendició con esta casa, con estos hijos, con esas bendiciones. Eu já estou, o ano que vem, faço 30 anos de casado.
El próximo año cumplo 30 años de casado. Deus tem nos feito felizes, Dios nos ha hecho felices, felicíssimos. muy felices. Não porque na nossa vida não temos problemas. No porque nosotros no tenemos problemas. Ser feliz não é ter todas as condições boas. Ser feliz no es tener todas las circunstancias buenas. Ser feliz é um estado de espírito. Es un estado de espíritu. É algo espiritual. Es algo Que espiritual Deus cria dentro do seu coração. que Dios cría dentro del corazón. Deus é que promove isso na nossa vida. Es Dios que promueve eso en nuestras Essa vidas. vida abençoada e plena. Una vida bendecida y plena. É levada pela mão pelo próprio Deus. Es por la mano del propio Dios. E a primeira característica de alguém bem-aventurado Y la primera característica de una persona que es bienaventurada é a casa onde Deus está presente sempre. es el hogar donde Dios está siempre presente. É interessante que o Salmo 128, El Salmo 128 es interesante porque ele é confirmado pelo Salmo anterior, o 127. porque confirma el Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los que albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. Então, esse texto, esse versículo confirma o que diz o Salmo 128. Entonces, este texto confirma lo que está diciendo en el Salmo 128. É a presença de Deus que nos faz bem-aventurados. Es la presencia de Dios que nos hace Nós bienaventurados. convocamos Deus para dentro da nossa vida. Nos llamamos a Dios para dentro de nuestras vidas. Então, o Senhor é a condição para a nossa felicidade. Entonces, el Señor es la condición para nuestra E felicidad. quando Ele está em primeiro lugar, a felicidade acontece. Y cuando Él está en primer lugar, la felicidad llega. E o Senhor Acontece. providencia tudo de melhor para nós. Y Dios providencia y hace todo lo mejor para Ele é o nosotros. sustento da nossa vida, é o alicerce da nossa Nos casa. sostiene, es la fundación de nuestras vidas. Porque se o Senhor não edificar, Porque si el Señor no edifica, a casa cai. la casa cae. E muitas vezes a casa cai. Y la casa cae Nós promovemos isso. porque nosotros a veces lo promovemos así, lo hacemos. São os problemas que nós criamos é que faz a casa cair. Son los problemas que nosotros criamos que hace que eso pasa, que la casa Não são cae. as contingências da vida e não é do nada que a coisa acontece. No son las circunstancias de la vida y no es como que pasa de lo nada. É o que deixamos de fazer, o que deixamos de obedecer, o que deixamos de ouvir de Deus. Son las cosas que no hacemos, las cosas que no obedecemos, que no escuchamos de parte de Dios. É por isso que precisamos temer ao Senhor. Y es por eso que tenemos que temer a Dios. Bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor Bienaventurado es el hombre que teme a Dios e anda nos seus caminhos, y que anda segundo sus caminos, segundo a vontade de Deus. segundo su voluntad. Temer a Deus não é ter medo de Deus. Temer a Dios no es miedo de Dios. Temer a Deus é gostar do que Deus gosta. Temer a Dios es gustar de lo que Dios gosta, É querer o que Deus quer querer lo que Dios quiere e ter a visão da vida que o próprio Deus tem. y tener la visión de la vida la misma que Dios E isso, ter a mesma visão que Deus tem da sua família. y tener la misma visión para su familia que Dios tiene. Então Deus tem um propósito para a sua casa. Dios tiene un propósito para su casa, Deus tem um chamado para a sua família. tiene un llamado para Deus tem su um familia, ministério para o seu lar. tiene un ministerio para su hogar. Deus não juntou vocês dois só para gerar filhos. Dios no juntó ustedes dos solo para tener hijos. Deus ajuntou vocês para um propósito, para um desígnio de Deus. Están juntos para un propósito de Dios. A Bíblia diz: não fostes vós que escolhestes a mim. La Biblia dice que Dios dice que ustedes no fueron los que me escogieron. Antes eu vos escolhi a vós outros. Yo los escogí primero E vos designei. y los designé Isso. Para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. para que hagas y des fruto y que su fruto permanezca. Então, quando a gente vive o propósito de Deus dentro da nossa casa, Entonces, cuando vivimos el propósito de Dios en nuestro hogar, todo mais floresce e tudo mais vai para frente. todo florece, todo va adelante. Então, o nosso grande problema Nuestro gran problema é que nós queremos estar no controle das coisas. es que queremos estar en el control de las Nós cosas. queremos dirigir a nossa própria casa. Queremos manejar nuestra propia casa. Nós queremos gerir a nossa família. Queremos manejar, dirigir nuestra familia. E
e Deus fica de lado, Deus fica para longe de nós. y Dios se queda al lado, lejos de nosotros. Abra o seu coração. Abre su corazón. Deus está chamando você Dios te está llamando nessa noite en esta para noche entregar as rédeas da sua casa para Deus. para entregar las, A direção da sua, la dirección de su vida para Él, e a direção da sua casa para Deus. la dirección de su casa para Él. É o projeto de Deus para Eso es você. el proyecto de Dios. Deus quer te levantar assim. Le quiere levantar así. Aí você vai ser muito bem sucedido Entonces va a ser muy bien em sucedido tudo que você fizer, en todo que estás haciendo, principalmente dentro da sua casa. principalmente dentro de su casa. A nossa casa é o lugar onde acontecem as maiores desgraças. En nuestros hogares nuestras casas son donde ocurren las mayores desgracias. E é o lugar onde Deus quer levantar as maiores vitórias Y também. es donde Dios quiere levantar las mayores victorias también. Os grandes acontecimentos do céu na terra Los grandes acontecimientos del cielo en la tierra têm como iniciativa de Deus a nossa casa. tiene como iniciativa en los hogares. Deus está de olho na sua família. Dios está mirando su familia. Deus vai visitar a sua família. Dios va a visitar a su familia. Mas você precisa abrir o seu coração para isso. Pero necesitas abrir su corazón para eso. Os meus filhos, desde pequeno, Mis hijos desde chiquitos aprenderam quem é que manda lá em casa. aprendieron quién tiene autoridad y manda en la casa. Quem é a autoridade e quem manda? É o papai. Quem é que manda na sua casa? ¿Quién manda en su casa? Alguns podem dizer, é o marido, é o papai. Muchos pueden decir es el papá, el esposo, Mas o marido corajoso, o pai corajoso, pero el esposo, el papá que tiene coraje, diz que não é ele quem manda na casa. va a decir que no soy yo que mando en la casa, E nem a mamãe. ni tampoco la mamá. Quem manda na casa é Jesus. Es Dios quien está en control de la casa. A gente está cumprindo um papel como marido. Tenemos un papel a cumplir como marido E a mulher tem o seu papel como esposa. y la mujer tiene su papel como esposa, Mas quem manda é Jesus. pero Jesús es quien manda. É o ¿Quién centro, manda? é o centro de toda a questão. Es el centro de todo. Como colocar Deus no centro, então? ¿Cómo poner Dios en el centro entonces? Não dá nenhum passo. No dé ni siquiera un paso, Não faça nenhum plano. no haga ningún plan, Não tome nenhuma iniciativa no tome ninguna iniciativa sem antes consultar o Senhor. sin primero consultar al Señor. E depois que consultar o Senhor, Y después que consultar al Señor, espera a resposta. espere la respuesta. Quando nós consultamos ao Senhor, estamos semeando. Cuando consultamos al Señor, estamos sembrando. E quando consultamos ao Senhor, estamos semeando e precisamos esperar crescer. Cuando consultamos, estamos sembrando y necesitamos esperar para que crezca. E depois que crescer, tem que esperar amadurecer. Y después que crezca, tenemos que esperar a amadurecer. Tem gente que não espera brotar a semente. Hay personas que no esperan hasta que la semente crezca. Mas tem gente que espera vir as folhas. Hay personas esperan que llegan las hojas, Isso. Depois vem as flores, después las flores depois os frutos. y después los frutos. Aí não espera tanto e come o fruto verde. Y no espera mucho y come el fruto todavía verde. E dá dor de barriga. Y duele la barriga. Os grandes problemas nossos estão aí. Muchos de nuestros problemas ahí están ahí. Nós queremos fazer as coisas do nosso jeito. Queremos hacer las cosas de nuestra manera. Nós queremos dar conselho para Deus. Queremos dar consejo a Dios. Ni siquiera Deus não precisa de palpite Dios no necesita de nuestros consejos, e nem de nossas sugestões. ni siquiera de nuestras sugerencias. Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Él es el Señor sobre todas las cosas. Quando você entender isso, sua casa volta para o rumo. Cuando usted entender eso, su casa regresa a la reta, al caminho reto. A Bíblia diz assim: esperei confiantemente pelo Senhor. La Biblia dice que esperé confiadamente en el Señor. E ele se inclinou para mim Y Él se inclinó para mí e me ouviu quando clamei por socorro. y escuchó cuando clamé por socorro. Tirou-me de um poço de perdição Me sacó de un pozo e me colocou os pés sobre uma rocha y puso mis pies sobre una roca e me fez andar nos caminhos retos. y me hizo andar en los caminos rectos. A gente precisa compreender isso.
Necesitamos comprender eso. Nós não conseguimos fabricar milagre. No podemos fabricar milagres, Só Deus pode fazê-lo. milagros. E os milagres só acontecem Y los milagros solo acontecen quando há sujeição. cuando hay sujeción, Isso. surrender. Isso. Se submete. É se submete quando há submissão. Quando há Submissão. submissão. Aí os milagres acontecem. Así los milagros acontecen. Você tem se submetido a Deus. ¿Has sometido a Dios? Amém? Ok. Abre o coração para isso. Abre su corazón para eso. Eu sou um sobrevivente Yo soy un de sobreviviente lar disfuncional. de un hogar disfuncional. Meu pai não era cristão, Mi padre no era cristiano, só a minha mãe era cristã. solo mi mamá era Durante cristiana. toda a minha infância, bem pequena, jovem infância, Durante toda mi infancia, o meu pai abusou de mim sexualmente. mi papá abusó de mí sexualmente. Toda a minha infância. Durante toda mi infancia. Isso só me veio à mente quando eu já era adulto. Y eso solo vino a mi mente después de adulto. Eu já tinha uns 42 anos. Ya tenía como unos 40 años, 42 años. Já tinha casado, Ya estaba casado, já era ao mais, era padre, já era pastor há muitos anos. ya era pastor há muchos años. E eu disse para o Senhor, Senhor, tem ao mais alguma coisa que o Senhor queira fazer em mim? Y yo pregunté a Dios, ¿hay algo más que quieres hacer en mí? O Senhor pode mexer com o que o Senhor quiser mexer. Puede mexer, hacer lo que quieras. Isso. E todas as noites eu comecei a sonhar a mesma coisa. Y todas las noches empecé a soñar la misma cosa, Algo que eu não lembrava da infância. algo que no recordaba de la infancia. O abuso do meu pai sobre mim. El abuso de mi papá contra mí. Eu fiquei desesperado a princípio. En el principio me quedé desesperado. Conversei com a minha esposa, Hablé con mi esposa, com alguns amigos pastores, con algunos amigos pastores, um pastor psicólogo, con un pastor psicólogo. e ele me disse: o que você não quer aceitar é que isso é verdade. Lo que no quieres aceptar es que esto es verdad. Eu vivi tudo isso e esqueci, Viví todo eso y me olvidé. mas eu fiquei com as consequências de tudo isso na minha vida. Pero quedé con las consecuencias de todo eso en mi vida. O ato foi apagado aqui da minha mente. El hecho se apagó de mi mente. Eu era muito jovem. Yo era muy chiquito, 3, muy 4, joven. 5 anos 3, 4, 5 años. no máximo 5 anos. Lo máximo 5 años. E aquilo apagou da minha mente. Y esto se apagó de mi mente. Mas o que aconteceu amassou a minha personalidade. Pero influenció mi personalidad. Durante toda a minha adolescência e pedaço da minha juventude, Durante toda mi adolescencia y durante una parte de mi juventud, eu fui garoto de programa, de ficar na esquina. yo fui como prostituto Na beira da esquina, na beira da rua. en la calle. Isso. Foi de lá que Jesus me tirou. Y Dios me sacó de ahí. Foi de lá que ele me arrancou. Fue de ahí que Él me tiró. Porque não importa quão fundo é o poço. No importa cuán fundo es el Se pozo. você tem um Deus grande lá na sua casa. Si tienes un Dios grande en su hogar, E en se su tem casa, e se você tem uma mãe piedosa orando por você. si tiene una mamá piadosa que está orando por usted. Isso. Foi assim que Deus fez a minha libertação. Y fue así que Dios me libró, me libertó. É interessante que quando eu me converti, eu achei que Deus já tinha feito tudo. Y es interesante porque cuando me convertí pensé que Dios lo había hecho todo. E o meu pastor dizia, você vai ser pai, vai ser marido, vai ser pastor. Y mi pastor decía, todavía va a ser papá, esposo, pastor. E eu pensava comigo, coitadinho do pastor. Y yo pensaba, oh, pobrecito, Ele não sabe o que eu vivi. no sabe lo que yo viví. Ele é um santo que nunca se afastou da igreja. Él es un santo que nunca se alejó de la iglesia. E eu pensava erroneamente aqui no meu coração, Y yo pensaba equivocadamente en mi corazón que Deus já tinha feito tudo o que podia fazer. que Dios ya había hecho todo lo que podía hacer. Perdoou os meus pecados, Perdonó mis pecados, limpou meu coração, limpió mi corazón, tirou o peso que estava sobre mim, sacó el peso que estaba sobre mí, me colocou dentro da igreja. me puso dentro de la iglesia. E eu podia trabalhar com os jovens e adolescentes e adultos. Yo podía trabajar con los jóvenes, los adolescentes, con los adultos. Era amado, bem visto, bem quisto. Y era amado, hoy bien visto.
E ninguém fugia de mim. Nadie se oía de mí. Ninguém tinha vergonha de mim na igreja. No tenían vergüenza de mí en la E iglesia. eu também não tinha vergonha de estar lá. Y yo tampoco tenía vergüenza de Mas estar Deus me ahí. fez bem obediente ao meu pastor. Pero Dios me hizo bien obediente a mi pastor. Às vezes chegava na igreja com uma roupa não muito masculina. A veces llegaba en la iglesia con una ropa no muy masculina. Meu pastor me abraçava, Mi pastor me abrazaba, me levava para um canto me llevaba al canto, e dizia assim, a la esquina. e dizia, volta para casa para trocar de roupa. Y me decía, regresa a la casa para cambiarse. Põe uma roupa mais masculina. Pone una ropa más masculina. A primeira calça jeans que usei. La primera calza jeans, pantalón pantalón. jeans que usé, Mais masculina. más masculina. Era um primo que deixou lá. Fue un primo que había dejado ahí. Aí fui para a igreja com aquela calça. Entonces fui para la iglesia con ese pantalón. Queridos, eu não tinha atração nenhuma por mulher. No tenía ninguna atracción por mujer. A minha vida foi na prostituição mesmo. Mi vida era la prostitución. Mas o meu pastor me amava e profetizava sobre a minha vida e me Pero- abençoava. Pero mi pastor, él me amaba y profetizaba sobre mi vida. Minha mãe profetizava sobre a minha vida. Mi mamá también profetizaba sobre mi vida. Orava pelos filhos com a mão na cabeça. Oraba por sus hijos con sus manos, ponía sus manos sobre sus hijos. E quando punha a mão sobre a minha cabeça, Y cuando ponía la mano sobre mi cabeza, dizia tudo que eu não era ainda. hablaba y decía todo que todavía yo no era. Obrigado, Senhor, por esse homem, Obrigada, Señor, por este hombre, por esse moço que vai ser pai, por este joven que va a ser por padre, esse homem que vai ser marido, por este joven que va a ser por esse esposo, homem de Deus eu oro. por este hombre de Dios. Yo oro a ti, Eu Señor. o abençoo. Lo bendigo. E eu ficava envergonhado com aquela oração. Y me quedaba avergonzado con esta oración. Coração compungido, Mi corazón triste, mesmo depois de já ser cristão. hasta mismo después de ser cristiano. Minha igreja era uma igreja muito amorosa, Mi iglesia era una iglesia muy amorosa, bem brasileira, bien brasileña. de muitos abraços, Y durante beijos. de muchos abrazos y muchos besos. Na hora do cumprimento, no final dos cultos, Y durante, cuando uno estaba saludando después de las reuniones, todos vinham abraçar e beijar. todos venían a abrazar y besar. Toda igreja tem uma bonitona. Y toda iglesia tiene una mujer bonita. Na minha igreja lá também tinha uma bonitona. Y en la iglesia había una mujer guapa, Uma bonita, guapa, muito guapa. muy guapa. E ela veio me dar a paz do Senhor. Y ella vino a darme la paz del Señor. E ela veio e me abraçou e me beijou. Y me abrazó y me besó. Na hora do beijo, eu virei um pouquinho o rosto. Y durante el beso viré un poco el rostro. E aquela bocona pegou no meu pescoço. Y la boca I'm sorry. Y la boca en mi cuello, I don't know. E quando a boca pousou no meu pescoço, Y cuando la boca en mi cuello, am I saying this right? começou a esquentar de baixo para cima. Assim. Y empezó a esquentar, a calentar de abajo E para foi cima. subindo e subindo e subindo. Subindo. Passando por todas as partes do meu corpo, entende? Pasando por todas las partes de mi cuerpo E saiu aqui em y cima. por la cabeza. E eu fiquei desesperado pensando que estava em pecado. Y me quedé desesperado pensando que estaba pecando. Corri para o meu pastor para contar para Y ele. corrí para mi pastor para hablarle. Meu pastor era um homem muito tradicional. Y mi pastor, un hombre muy tradicional, Presbiteriano daqueles bem tradicional. presbiteriano muy tradicional. Mas naquele momento, Pero en este ele momento disse, glória a dijo, Deus! gloria a Dios. É isso mesmo, meu filho. Así mismo, mi hijo. Vai nessa tua força, varão. Va en esa fuerza, varón. O difícil foi controlar tudo isso depois. Y el difícil fue controlar todo eso después. É desse tipo de milagre que eu estou dizendo que Deus pode Amén. fazer. Ese tipo de milagre que estoy hablando, que Dios puede hacer. Eu digo sempre que Deus é doido. Ah, Mas, digo siempre que Dios es doido, loco, maluco. mas a doido. loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria dos homens. Pero la locura de Dios es más sabia
que la sabiduría de los hombres. Deus escolheu as coisas loucas desse mundo Dios escogió las cosas locas de este para mundo confundir as sábias. para confundir las sabias. Deus escolheu os que nada são Dios escogió los que nada son para abater os que pensam que são. para abater los que piensan que son. Estou aqui. Y aquí estoy. Se alguém está em Cristo, Si alguien está en é Cristo, nova criatura. es una nueva criatura. As coisas antigas já passaram. Las cosas antiguas ya pasaron Eis que tudo se fez y novo. todo se ha hecho nuevo. Por isso lá na minha igreja tem ex de todo jeito. Por eso en mi iglesia hay todo tipo de exes, Ex-prostituta, ex-ladrão, ex-homossexual, prostitutos, ex qualquer coisa. homosexuales, todo. E eis que tudo se fez novo. Porque todo se ha hecho nuevo. É uma igreja que acolhe pessoas com muito amor. Y es una iglesia donde acollen las personas con mucho amor. Porque quando você é muito amado, Porque cuando eres muy amado, você tem muito amor para dar. tienes mucho amor para Eu dar. fui amado por Deus. Yo fui amado por Dios. Fui amado por minha mãe. Fui amado por mi madre. Minha mãe nunca me menosprezou. Mi mamá nunca me menospreció. Nunca me diminuiu. Nunca me hizo menor. Nunca me mandou embora. Nunca me mandó ir Oraba por embora. mí. Oraba por mí. Meu pastor nunca se envergonhou de mim. Y mi pastor nunca se avergonzaba de mí. Às vezes me encontrava no meio da cidade. Y a veces me encontraba en medio de la ciudad. Me abraçava e me beijava. Me abrazaba, me besaba. E eu ficava pensando, coitado do Y pastor. yo pensaba, pobrecito. Vão pensar mal dele. Van a pensar que, sí, van a pensar mal de él. Eu fui amado por essas pessoas ímpares na minha vida. Fui amado por esas personas Especiais. especiales en mi Essas vida. pessoas muito especiais. Muy especial, Isso especiales. produziu um milagre aqui dentro de mim. Y eso produjo un milagre dentro de mí. Mas esse milagre começou dentro da minha casa. Pero este milagre empezó dentro de mi hogar, de mi casa. Quando a minha mãe creu. Cuando mi mamá creyó E aí eu experimentei a bênção de Deus. y experimenté las bendiciones de Dios. Quando nasci, quase morri. Minha mãe Cuando nací, casi morí. nasci semi-morto, quase morto. Casi muerto. Nací. Minha mãe pegou o bebê no peito Mi mamá me cogió en el pecho e orou assim ao Senhor. y oró al Señor. Senhor, se o Senhor vai fazer viver o meu filho, Señor, si vas a hacer vivir mi hijo, vai viver para ser um homem de Deus. va a vivir para ser un hombre de Dios. Se não for para ser um homem de Deus, Si no fue para ser un hombre de Dios, pode levá-lo, lo puedes llevar porque ele é seu. porque él es tuyo. E ele já tinha perdido o primeiro. Y ella ya había perdido el Mas primero hijo. eu fiquei bom, Me quedé bien, cresci com saúde crecí con salud e Deus me encheu de graça. y Dios me llenó de gracia. Porque bem-aventurados Porque bienaventurado são aqueles que temem o Senhor son los que temen al Señor e andam nos seus caminhos, y que andan en sus caminos, que oram pelos seus, que oren por los suyos, que abençoam os seus que bendícelo sus hijos, e que los suyos. vivem para que a glória de Deus apareça nas suas casas. Y que viven para que la gloria de Dios aparezca en sus casas. É muito bom quando a glória de Deus enche esse lugar. Es muy bueno cuando la gloria de Dios llena este lugar, Quando estamos todos juntos. cuando estamos todos juntos. Mas a glória de Deus só enche esse lugar com plenitude Pero la gloria de Dios solo llena este lugar con plenitud quando você já vem cheio lá da sua casa. cuando ya vienes lleno de su casa. Deus quer fazer uma grande obra na sua casa. Dios quiere hacer una grande obra en su E casa não há impedimento para você. y no hay impedimento. Depois da minha conversão, Después de mi conversión, passaram-se 8 anos para eu me casar. fueron 8 años para casarme. Foram 8 anos de muita experiência. Fueron 8 años de muchas experiencias. Porque eu queria me casar. Porque yo quería casarme. Eu queria namorar com alguém. Yo quería enamorarme. E algumas moças se interessavam por mim. Y algunas muchachas se interesaban por mí. Moças boas e crentes Buenas e y, santas. creyentes, santas. E eu ficava esperando elas ficarem bem apaixonadas. Y yo esperaba para que se quedaran bien E apasionadas. depois que estavam bem Y apaixonadas, después que estaban muy apasionadas, eu contava, enamoradas. Y ellas, eu contava para ela do meu passado. Pra elas do yo meu hablaba passado. con ellas acerca de mi pasado. E elas, ó, por aqui. Y ellas corrían. Aí quando encontrei Rebeca, minha esposa, Y cuando encontré mi esposa, Rebeca, eu disse, não vou deixar ficar bem apaixonada. no voy a esperar hasta que esté muy enamorada. Vou contar logo. Le voy a contar rápido. Então no dia que pedi ela em namoro, Entonces, en el día que la
pedí para salir, enamoro para enamorados. E comecei a contar da minha história passada. Le conté lo que había pasado en mi vida. Ela disse, não, Manuel, não quero ouvir essa história. Y ella me dijo, no quiero escuchar eso. Mas por que você não quer ouvir essa história? É a minha história da minha vida. Pero no, ¿cómo no vas a escuchar? Es la historia de mi vida. Foi porque não é com aquele Manuel que eu quero namorar. Porque no es con aquel Emanuel que quiero É com enamorarme. esse Manuel. Es con este Manuel. Aí eu tive certeza, é ela, não tem jeito. Entonces estaba seguro que era ella. É interessante depois que Deus abriu os meus olhos para gostar de mulher. Y es interesante porque después que Dios abrió mis ojos para enamorarme de una mujer, Eu só gostava de mulher alta, bem alta, solamente gustaba de mujeres altas, morenas, dos olhos verdes. morenas de los ojos verdes. Eu namorei duas assim. Y enamoré dos así. E essas duas são casadas com o pastor hoje. Y ellas son casadas con otros pastores com outros ahora, pastores, não comigo. no conmigo. Mas às vezes o nosso ideal não se transforma em real. Pero a veces lo que es ideal para nosotros no se transforma en realidad. É por isso que às vezes erramos dentro da nossa casa. Por eso es que a veces erramos dentro de nuestras casas. Temos muitos ideais fora da vontade de Deus. Tenemos muchos ideales fuera de la voluntad de Dios. A vontade de Deus é boa, santa, perfeita e agradável. La voluntad de Dios es buena, santa, perfecta y agradable. Deus não erra. Dios no se equivoca. Ele faz tudo muito certo. Lo hace todo muy cierto. E você precisa compreender isso. Tienes que comprender eso E deixar Deus trocar a sua vontade pela vontade dele. y dejar Dios a cambiar su voluntad por la voluntad de Él. As grandes todas foram embora. Las muchachas grandes todas se fueron E Rebeca é desse tamanho. y Rebeca es bajita, Bem pequenininha, es chiquita, mas não falta nada. pero no, nada falta. É maravilhosa. Es maravillosa. É uma mulher de Deus, Es una mujer de Dios, feita para um homem de Deus. hecha para un hombre de Dios. Rebeca desce da cama todas as manhãs de joelho. Ella sale de la cama todas las mañanas de rodillas. Segura os dois pés e ora. Coge mis pies y ora Todas as manhãs. todas las mañanas. Se ela ora assim 15 minutos, Si ora 15 minutos, está tudo bem. está bien. todo Nunca está ouço bien. as suas orações. Nunca escucho sus oraciones. Mas se ela orar 20 minutos, 30 minutos, Pero se ora como 20 minutos, 30 minutos. eu sei que no final daquele dia, Yo sé que en el final de este día, ou até no meio-dia, o hasta mismo durante el medio del día, terei que pedir perdão de alguma coisa e voltar atrás em alguma questão. tendré que pedir perdón por algo o regresar, cambiar mi idea acerca de algo. Essa é a maneira certa de pegar no pé do marido. Esa es la manera, esa es Segura- la manera correcta de pegar en los pies del Segura esposo. nos pés do seu esposo. Segura en los pies de su esposo. E Deus vai abençoá-lo. Y Dios lo va a bendecir. Ninguém transforma ninguém. Nadie puede transformar a nadie, Porque coração é terra que só Deus pisa. porque el corazón es la tierra donde solo Dios puede pisar. Só Deus pode mudar o nosso coração. Solo Dios puede cambiar nuestro Deus corazón. está chamando você, filho meu, dá-me o teu coração. Y Dios le está llamando, hijo, dame su corazón. E quando você der o seu coração totalmente para Deus, Y cuando usted dé a Dios todo su corazón, Ele vai ser dono da sua vida completamente e da sua casa também. Él va a ser el dueño de su vida y también de su casa. O grande problema dentro da nossa casa é que estamos de coração dividido. El gran problema en nuestras casas es que tenemos los corazones divididos. A Bíblia diz, do trabalho das tuas mãos comerás. La Biblia dice que de los trabajos de sus manos vas a comer. Do trabalho das suas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Gozarás de dicha y prosperidad. É uma promessa da palavra de Deus. Nosotros Trabalho. mismos, promesa de la palabra de Dios. Mas nós queremos nos garantir. Pero nosotros queremos garantir E a nós nosotros mismos. trabalhamos, trabalhamos e trabalhamos e trabalhamos. Y trabajamos, trabajamos, trabajamos. Não é pecado trabalhar. Trabajar no es pecado. Foi Deus quem inventou o trabalho. Dios fue el que inventó el trabajo. Antes do pecado já existia trabalho. Antes del pecado ya existía el trabajo. Deus colocou o homem para cuidar e nomear todos os animais do jardim. Dios puso el hombre para nomear los animales y cuidar del jardín.
O trabalho é uma coisa santa. El trabajo es santo, es algo santo. Por isso que a Bíblia diz: quem não trabalha, que também não Y la come. Biblia dice que el que no trabaja no come, Porque preguiça é pecado. porque ser perezoso es pecado. Mas há uma coisa que é pecado também, Pero hay algo que también es pecado com relação ao trabalho. con relación al trabajo. Deus não abençoa quem não trabalha. Dios no bendice el que no trabaja, Mas Deus não abençoa quem só trabalha. pero también no bendice el que solo trabaja. Tem gente que só trabalha. Hay personas que solo trabajan. Esquece o filho, Es que se olvida del hijo, esquece o marido, se olvida del esposo, esquece a esposa, se olvida de la esposa, esquece de descansar, se olvida de descansar, esquece de tirar férias. se olvida de sacar vacaciones. Então é preciso Entonces es necesario retroceder nessa questão retrocederse en esto e começar a deixar Deus providenciar o seu futuro. y dejar que Dios providencie su futuro. Todos nós aqui fomos treinados pelos nossos pais para trabalhar. Todos nosotros fuimos treinados por nuestros padres para trabajar. Todos nós, sem exceção, eu inclusive. Todos nosotros, yo también. E esse treinamento é equivocado. Y ese entrenamiento es equivocado, Porque lá no Salmo 127 diz assim: porque en el Salmo 127 dice: Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele o dá enquanto dormem. ¿Cuál? 2. 127, 2. Oh. En vano madrugan ustedes y se acuestan tarde para comer un pan de fatigas, porque Dios concede el sueño a sus amados. Então tem gente que quer fazer o dia ficar maior. Entonces hay personas que quieren que el día se estreche, que se quede mayor, Levanta muito cedo y se despiertan muy temprano e deita de madrugada. y se acuestan muy tarde. E o dia fica maior. Y el día está mayor. Trabalha mais, Trabajan más, ganha mais. ganan más, Alguns enriquecem mesmo. y muchos hasta mismo se enriquecen. Mas é só isso que esses pobres coitados têm. Pero es solo eso que tienen. Só dinheiro. Solo tienen plata, dinero. Eu oro para Deus não dar dinheiro para os meus filhos todos os dias. Yo pido a Dios todos los días que no dé dinero a mis hijos, Deus dá propósito para os meus filhos. que Él los dé propósitos. Quando você tem propósito, Cuando usted tiene propósitos e isso vem de Deus, y esto viene de Dios, sua preocupação e sua ansiedade com dinheiro vão embora. sus preocupaciones y ansiedad con dinero se van, Porque todo propósito de Deus porque todos los propósitos de Dios são sustentados por Deus. son sostenidos por Dios. Todo dinheiro que o seu propósito precisa, Todo el dinero que su propósito necesita, Deus vai mandar para a sua vida. Dios va a enviar a su vida, Porque Deus não quer te fazer rico. porque Dios no quiere hacerle rico, Deus quer te fazer cheio da vontade dele, le quiere hacer lleno de su voluntad, pleno da sua bondade. pleno de su bondad. Para isso você precisa decidir aqui no seu coração. Y para eso necesita de decidir en su corazón. Você vai viver uma vida para ganhar e usufruir, ¿Vas a vivir una vida para ganar y disfrutar ou vai viver uma vida para influenciar? o una vida para influenciar? É uma decisão séria que você tem que tomar no Que es coração. una decisión seria que tiene que tomar. Por isso eu oro todos os dias Por eso yo oro todos los días para os meus filhos não terem dinheiro, para que mis hijos no tengan dinero, mas que eles tenham propósito. pero que tengan O propósito. primeiro é pastor, El primero es pastor, está vivendo o propósito. está viviendo su O propósito. segundo é médico. El segundo es médico, es doctor. E o sonho dele é ir para a África cuidar de mulheres doentes, porque vai ser ginecologista e obstetra. Y su sueño es ir para África para cuidar de mujeres que están enfermas, porque es ginecólogo, E parteiro. obstétrica. Obstetra. É, vai cuidar, parteiro. Parteiro feito o pai. O pai é parteiro, porque eu sou enfermeiro. Ah, soy enfermero. El papá, él. Parteiro. Então, abra o seu coração para isso. Entonces, abre su corazón para O que eso. você tem feito com a sua vida? ¿Qué has hecho con su vida? O que você tem feito com a sua história? ¿Qué has hecho con su historia? Deus te deu essa família, esses filhos e essa casa para quê? Com que propósito? Dios le dio este hogar, su familia, sus hijos.
¿Con qué propósito? Muitos de nós, mesmo conhecendo a Jesus, Muchos de nosotros mismos, conociendo a Jesús, nós vivemos propósitos equivocados. vivimos propósitos equivocados. Não é errado ganhar dinheiro, No es errado ganar dinero quando ele vem de forma justa e abençoada. cuando viene de una forma justa y bendecida. Mas muito cuidado, Pero tenga mucho cuidado, porque isso pode se tornar o seu Deus porque eso puede tornar su Dios e te iludir você. y le puede iludir. A vida não é só isso. La vida no es solo eso. Você pode perder de uma única vez tudo que você ganhou até hoje. Puedes perder en una sola vez todo lo que has ganado. Você pode morrer. Puedes morir. E caixão não tem gaveta. ¿Y el cajón? No. Coffin. Ataúd. Ataúd. No tiene gaveta. Isso eles entenderam. I don't know. Drawers. Não dá para levar o que No você... puedes llevar nada Você não pode con levar coisa usted alguma cuando do que morimos, adquiriu. con nosotros como cuando Vai morimos. ficar tudo aqui. Todo va a quedarse. A única coisa que vai subir, La única cosa que va a subir a marca do sangue de Jesus. es la marca del sangre de As Jesús, de la pessoas sangre que de você Jesús. granjeou com a sua influência. Las personas que has influenciado. O seu grande galardão, Eres el galardón. que Deus vai te dar por todas as boas obras que fez. El galardón que Dios le va a dar por lo que has hecho. Deus nos escolheu Dios nos ha escogido e nos chamou. E aí termos boas obras. y nos llamó para vivir buenas obras. E é isso que Deus espera de você. Y es lo que Él espera de usted. Enquanto trabalha, enquanto ganha dinheiro, Mientras trabajas y ganas dinero, gasta a sua vida gaste su vida influenciando as pessoas ao seu redor. influenciando a las personas que están a su alrededor. Às vezes você trabalha num lugar que tem 10 pessoas. A veces trabajas en un lugar donde hay 10 personas Essas pessoas são sua responsabilidade. y estas personas son su responsabilidad. Tem gente que quer trocar de lugar, de emprego. Hay personas que quieren cambiar de empleo E o impulso do coração é, vou ganhar mais lá. y el impulso del corazón es que voy a ganar más en otro sitio. Você trabalha com 200 pessoas Trabajas con 200 personas e quer ir para um escritório de 5. y quieres ir a un escritorio de 5. Você precisa pensar com a cabeça direito Tienes que pensar con su cabeza e sentir com o coração direito. y sentir con el corazón correcto. Se você tem oportunidade de viver para testemunhar para 200, Si tienes la oportunidad de testificar para 200 personas, por que quer ir só ficar com 5? ¿por qué quieres ir solo con 5, donde hay 5? Você não enxerga o campo que está branco. No estás mirando el campo que está blanco Você pode colher na vontade de Deus. y puedes cosechar, no, colher Na vontade de Deus. en la voluntad de Dios. Isso se você amar mais a Deus que o dinheiro que você vai ganhar a mais. Si amas más a Dios de lo que el dinero que vas a ganar. Então tem que ter o coração no propósito. Tiene que tener el corazón el propósito. Quando meu filho Daniel tinha 5 anos, Cuando mi hijo Daniel tenía 5 años, ele chegou para mim e me perguntou: pai, qual é o trabalho que mais dá dinheiro? él me preguntó cuál es el trabajo que más paga o da más dinero. Eu disse: não é assim que escolhe profissão, Daniel. Y le dije, no es así que escoge su profesión. Você precisa orar e ver que ferramentas Deus vai te dar. Tienes que orar y ver cuáles son las herramientas que el Dios le da. E você precisa pedir para Deus onde você mais vai ser usado. Y pedir a Dios dónde es que más voy a ser usado. Oramos por uns 20 dias. Y oramos como 20 días. No final deles, Daniel veio para mim. Y en el final de los días, de los 20 días, llegó Daniel. Já sei, papai, qual vai ser a minha profissão. Ya sé cuál va a ser mi profesión. Eu disse: qual vai ser, meu ¿Y filho? cuál, mi hijo? Eu vou ser médico, papai, e vou cuidar de muita gente. Deus encheu meu coração com isso. Voy a ser doctor porque Dios, y voy a cuidar de muchas personas. Dios llenó mi corazón. Daniel é um menino de muito temor. Es un niño de mucho temor. E desde então nunca mais mudou de ideia. Y desde entonces nunca cambió su mente, su idea. E agora está se formando em medicina. Y ahora está se formando en Em medicina. dezembro é a sua formatura. En diciembre se forma, se gradúa. Ele tinha uns 6 anos e me perguntou assim: Tenía como 6 años y me
me preguntó, me dijo eso. Diz assim: pensa comigo, papai. Y dijo, piense conmigo, papá. Nós estamos no culto e é o culto da Santa Ceia. Estamos en el servicio y es el servicio de la Santa Cena. E aí o Senhor já serviu o pão para todos nós. Y ya sirvió el pan para todos nosotros, para todos. E todos já comeram do pão. Y todos ya comieron del pan. Antes de servir o vinho, Y antes del vino, de servir el vino, ligam para mim e dizem: Doutor Daniel, me llaman y dicen, doctor Daniel, corre para cá porque tem um doente morrendo. venga porque hay una persona que está enferma y está muriendo. O que eu faço, pai? ¿Qué hago, papá? Eu fico para tomar o restante da ceia? ¿Me quedo para terminar la cena Ou eu corro para socorrer o doente? o corro para socorrer el enfermo? Isso é o dilema de quem tem temor do Senhor. Eso es el dilema de la persona que tiene temor a Dios. E eu disse: pode ir, meu filho, que o papai vai ficar esperando para dar o restante da ceia. Y le dije, puede irse, que espero hasta que regrese para terminar la cena. Esse menino foi criado na presença de Deus. Fue creado en la presencia de Dios, Mas foi para a faculdade, vocês sabem, né? pero fue para la universidad, y saben, E aí foi para as festas da faculdade. y fue para las fiestas de la universidad. Via nas fotos do Facebook. Y vi en las fotos del Facebook O meu filho com um copo na mão. y mi hijo con un copo en la mano, Sempre com un os vaso. amigos com o copo na mão. Siempre con los amigos y con un vaso en la mano. Um dia me assentei com ele Y un día me senté con él e disse: eu estou vendo você com aquele copo na mão. y le dije, estoy viendo el vaso en su mano. E eu digo: o que é que tem dentro desse copo? ¿Qué hay en el vaso? Ele disse: muitas vezes refrigerante, pai. Muchas veces es soda E as outras vezes? y las otras veces É cerveja mesmo, pai. es cerveza. E eu disse: mas filho, nós nunca tomamos cerveja na nossa casa. Pero nunca tomamos cerveza en la casa. Nunca entrou bebida forte nenhuma aqui na nossa casa. Nunca ninguna bebida fuerte en la casa. Quem que você está querendo agradar com isso? ¿Quién quieres agradar con eso? Certa vez foi numa festa na nossa cidade. Una vez se fue a una fiesta en nuestra ciudad. Mesmo depois dessa repreensão que dei. Después de esta vez que le hablé. E lá tomou alguma coisa alcoólica, lá na festa. Y en la fiesta tomó alcohol. Ficou bêbado, lhe roubaram a carteira e o celular. Se quedó borracho. Sí, y le robaron su billetera y su celular, su Ele teléfono. voltou para casa de cabeça baixa. Y regresó a la casa con su cabeza baja. Eu sentei para conversar com ele mais uma vez. Y senté y le hablé otra vez. E disse: Deus tem propósito na sua vida. Y dice, Dios tiene un propósito en su vida. Deus quer fazer de você médico muito abençoado. Quiere hacer de usted un médico muy bendecido. Você vai curar muitas pessoas. Deus vai usar você para curar Dios muitas le pessoas. va a usar para curar muchas personas. Deus tem esse propósito. Dios pra você. tiene ese propósito. O diabo também tem propósito para você. Pero el diablo también tiene un propósito para usted. Ele não vai impedir você de terminar a escola de medicina. No le va a impedir que termine la universidad, estudie medicina. Talvez você termine com louvor. Tal vez termine bien. Mas o diabo tem propósito. Médico, el diablo también tiene un propósito. Tornar você médico incapaz. Hacer un médico incapaz. Médico bêbado. Un doctor bébado, Alcoólatra. borracho, alcoólatra. E ninguém vai acreditar no seu diagnóstico. Y nadie podrá creer en su diagnóstico. Você precisa escolher que tipo de vida você vai viver como médico. Tienes que escoger el tipo de vida que vas a tener como doctor. Ele chorou muito naquele dia. Y lloró mucho en este día. Orei por ele, Oré por él pus as minhas mãos na cabeça dele, con mis manos su cabeza. pedi para Deus mudar as ideias dele. Pedí a Dios que le cambiara sus ideas. Deus levantou meu filho. Y Dios lo levantó Nunca mais bebeu. y nunca más bebió. Isso foi lá no meio do curso. Eso fue durante el curso. Está terminando o curso. Y ahora está terminando. Agora mesmo falei com ele, falou: enquanto você estiver pregando, vou estar orando. Y ahora mismo le hablé y me dijo, y mientras estás predicando, voy a estar orando por vos. O nosso menino está orando por você.
Mi hijo está Minha orando por esposa está usted. orando por você Mi agora. esposa está orando por E usted. Deus pode fazer um milagre na sua casa. Que Dios nesse puede dia. hacer un milagro en su vida. Transformar qualquer coisa que Transformar você possa viver. Porque todo a, em sua vida. a obra de Deus está em andamento na sua história. Porque la obra de Dios está en andamiento Aquele en que su vida. começou a boa obra El que empezó la buena obra vai terminá-la. la va a terminar. Vai chegar até o final. Va a llegar hasta el final. Você precisa desejar isso com o seu Puedes coração. desear eso en su corazón. Eu sei que já está muito adiantada a hora, eu vou terminar. Yo sé que está adelantada la hora. Ya voy a Deus é terminar. muito corajoso, Dios tiene mucha coraje. porque pega um homem feito eu, Porque coge una persona, un hombre como yo, tira da esquina, me saca de la calle coloca para ser marido e pai, y me hace esposo y padre. e me faz pastor. Me hace pastor. Me dá 2 filhos meninos. Me da 2 hijos niños. Essa é uma grande vitória. Esa es una gran victoria. Já ensinei o primeiro a ser homem e pastor. Ya enseñé el primero a ser hombre y pastor. Discipulei o primeiro. Discipulé el primero. E estou discipulando o segundo. Y estoy discipulando el segundo. E discipulei a minha menina também. Y discipulé mi hija también. Quando meu primeiro filho, nas minhas mãos, sangue nasceu, Cuando mi primer hijo nació, eu peguei ele nas minhas mãos, lo cogí en mis manos, 4,50 kg. 4 kilos y 50 gramos. Pensei, Deus vai me falar grandes coisas a respeito desse menino. Dios me va a decir muchas cosas acerca de este niño. Levantei o menino. Levanté Orei. y oré y oré y oré. Chorei de alegria. Lloré de mucha alegría. Minha masculinidade estava confirmada ali. Mi masculinidad estaba confirmada ahí. Chorei diante do Senhor. Y lloré delante de Dios. Mas Deus não me falou mais nada. Y Dios no me dijo nada, más nada. Quando nasceu a menina, que foi a segunda, Cuando nació la segunda, mi hija, peguei a menina no colo. la pegué, cogí en mis manos, Muito pequenina. muy chiquita, muy pequeña, 2,5 kg. 2 kilos y medio. Aí pensei comigo, Deus não falou nada com um menino de 4 quilos. Dios no dijo nada con el niño de 4 O que é que vai kilos. dizer com a criança, uma menininha ¿Qué de va a 2 decir con una niña chiquita? Levantei a menininha para Levanté Jesus. mi hija delante de E Jesús. quando levantei a menininha para o céu, Y cuando levanté la niña al cielo, Deus encheu o quarto, encheu meu coração y Dios llenó el cuarto y llenó mi corazón, e falou do futuro da minha filha. y pra mim. me dijo del futuro de mi hija. Mexeu com o meu coração profundamente. Movió mi corazón profundamente. Disse como ela vai invadir as nações com a palavra de Deus. Me dijo cómo ella va a invadir las naciones con la palabra de Dios. E eu cresci com isso pegando fogo dentro do meu coração. Y yo crecí con eso, Ela cresceu, con fuego. Ella creció con eso en mi corazón. pegou fogo. Pegó fuego. E quando eu olhava para ela, Y cuando la miraba todos os dias, todos los e días, quando orava por ela, y cuando oraba por ella, lembrava das promessas de Deus a respeito dela. me acordaba de las promesas de Dios en su vida. Deus pode falar conosco a respeito dos nossos filhos. Dios puede decir, hablar con nosotros acerca de nuestros hijos. Nós geramos filhos para salvação. Tenemos salvación. Nós geramos filhos para encher o céu. Geramos hijos para llenar el cielo. E você precisa entender isso. Y tienes que entender eso. Isso não quer dizer que os nossos filhos não vão dar problema, No quiere decir que nuestros hijos no nos van a dar problemas, que não vão nos fazer sofrer. que no nos van a hacer sufrir. Depois que nasce o primeiro filho, Después que nace el primer hijo, a gente perde o sossego pro resto da vida. perdimos la paz, el sosiego por el resto de la vida. Não é porque só dá trabalho. Não é porque só dá trabalho. No es porque solo nos da trabajo, Mas é preocupação. y es porque preocupamos, Queremos saber. queremos saber. E Deus sabe disso. Y Dios sabe de E eso. Deus fala conosco a respeito dos nossos filhos. Y Dios habla con nosotros acerca de nuestros Falou hijos. comigo a respeito da menina. Me habló acerca de mi hija. Ela só teve um namorado, Ella tuvo solo un novio, que é o marido dela. que es el esposo de ella. Esse moço foi salvo lá na nossa igreja. Y él fue salvo en nuestra iglesia.
E ele vinha chorar comigo na oração, y él venía a llorar conmigo durante la oración, porque ele foi abandonado por uma mulher com quem ele viveu 4 anos. porque fue abandonado por una mujer con quien vivió 4 años. Não foi casado no papel com ela. No se casó, no era casado en el papel con ella. Viveu com ela. Claro Vivió que foi con ella. marido dela. Foi marido Fue dela. marido de ella, esposo, 4 anos. por 4 años. E ela o abandonou e deixou por outro. Y ella lo dejó por otra persona. E ele vinha chorar e orar, pedindo para Deus trazer de volta a mulher. Y venía llorando, pidiendo a Dios que la mujer regresara. E muitas vezes eu orei para a moça voltar. Y muchas veces oré para que ella regresara. Mas uma certa manhã, Deus falou ao meu coração. Y una mañana Dios habló a mi corazón. Nós estávamos orando juntos. Estábamos orando juntos E ele olhou para mim no final da oração y él miró hasta mí después de la oración e disse assim, será que ela vai voltar, pastor? y me preguntó, ¿será que ella va a regresar, pastor? O Espírito Santo encheu o meu coração. Eu não sei se você crê nisso. Y el Espíritu Santo llenó mi corazón. No sé, el Espíritu cree en eso, Mas não estou preocupado com isso pero a mí hoje. no me importa. O Espírito Santo encheu o meu coração. El Espíritu Santo llenó mi corazón. E eu disse, ela não vai voltar. Y le dije, ella no va a regresar. Deus vai te dar uma mulher Deus vai te dar uma princesa. Dios le va a dar una princesa, Uma mulher que nunca se deitou com outro homem. una mujer que nunca se ha acostado con otro hombre. Ela vai te abençoar. Y ella le va a bendecir Ela vai abençoar seu ministério. y a bendecir su ministerio. Ela vai levantar o seu chamado. Y va a levantar su llamado. Vai ser a sua ajudadora durante toda a sua vida. Le va a ayudar por toda su vida. Ele ficou espantado. Y se quedó espantado. Ah, mas eu queria outra. Oh, pero yo quería la otra. Eu disse, fica quieto. Le dije, quiétate. Deus, é isso que Deus tem para você. Eso es lo que Dios tiene para usted. E a partir de agora, não oro mais para sua ex-esposa voltar. Y ahora no voy a orar más para que su ex esposa regrese. E ele ficou lá no Y se quedó ahí. Passado ano e tanto, Un año después y más, ele entrou na minha casa, llegó en mi casa, se assentou no meu sofá se sentó en mi sofá e pediu a mão da minha filha em namoro. y pidió la mano de mi hija como novia. Eu tive dor de barriga na hora. E eles entenderam. Diarreia. Sí, diarrea. Na hora. Diarreia. Na hora. Foi pro meu quarto, Eu fui a mi cuarto, onde tinha um banheiro. donde tenía un baño, E depois de me ajeitar lá, y después de hacer lo que tenía que hacer, eu voltei e a minha Bíblia estava aberta em cima da cama. regresé y mi Biblia estaba abierta en la cama, Ajoelhei de rodillas, e Deus confortou meu coração com aquele texto ali. y Dios confortó mi corazón con este texto. E quando terminei a oração, Y cuando terminé la oración, Deus falou comigo. Dios habló conmigo. Ele vai ser o marido dela. Va a ser el esposo de ella. Aí levantei, Entonces me levanté, fui lá dar a permissão para o namoro começar. fui a hablar con ellos y le di permisión. Expliquei tudo. Expliqué todo para él. Ele estava sozinho. Estaba solo. Falei tudo que um pai precisa dizer. Le dije todo que un papá tiene que decir. Ele falou, mas pastor, já fui casado. Pero pastor, ya fui casado. E se alguma coisa acontecer? Y si algo acontece, E se eu fraquejar, pastor? y si yo me esté fraco, Eu disse para ele, se alguma coisa acontecer, mando capar você. si algo... Okay. Passou a terceira, não. Ficou La tijera. assustado. Se quedó asustado. Mas a minha filha casou com esse moço. Pero mi hija se casó con él. Ele é 13 anos mais velho que ela. Es 13 años más viejo que ella. Minha filha é pequenininha. Mi hija es chiquita Ele é maior que eu. y él es más alto que yo. Mas ela sustenta bem a situação. Pero ella sustenta bien la situación. E Deus tem feito maravilhas na vida dele. Y Dios ha hecho grandes cosas, Ele maravillas en sus descobriu vidas. que podia cantar e adorar e tocar. Y él descubrió que podía cantar y adorar y
tocar cantam juntos, y cantan juntos, evangelizam juntos, evangelizan juntos abençoam a igreja. y están bendiciendo la iglesia. Ele fez uma escola de inglês lá na África do Sul. Y él empezó una escuela de inglés en la África del Sur Ficou ano lá antes do casamento. y se quedó ahí un año antes de E voltou de lá casarse falando inglês, y regresó hablando inglés porque Deus encheu o coração dele com o propósito. porque Dios llenó su corazón con un propósito. Eu quero encerrar recitando o versículo 2 do texto do Salmo 128. Quiero 3. encerrar leyendo el versículo 2 del 3. del Salmo 128. Tua esposa no interior da sua casa será como uma videira frutífera, e os teus filhos como raminhos da oliveira ao redor da sua mesa. En el seno de tu hogar tu esposa será como vid llena de uvas. Alrededor de tu casa tus hijos serán como vástagos de olivo. Você precisa decidir no seu coração. Tienes que decidir en su corazón. Como é que você vai gastar? ¿Cómo vas a gastar su vida? Porque você pode chegar à altura dos seus 80, 70, 80 anos Puedes llegar a sus 70, 80 años e olhar para trás y mirar atrás e ver que não valeu a pena. y ver que no valió la pena. Porque você fez tudo como todo mundo faz. Porque hiciste todo como todos hacen. Você, mesmo os ímpios têm uma vida regalada e rica. Hasta mismo los impios tienen una vida rica. Os ímpios também têm família, tem mulher, marido e filhos. Los impios también tienen familia, tienen esposas y hijos. Mas falta o principal. Pero falta lo más importante, el A principal. presença de Deus. La presencia de Dios. O propósito de Deus. El propósito de Dios. Que muda todas as coisas. Que cambia todas las cosas. A palavra de Deus diz no Salmo 139. La palabra de Dios dice en el Salmo 139. Que quando Deus nos gerou, antes de sermos gerados no ventre da nossa mãe, Que antes de sermos gerados en el vientre de nuestra madre, nossos olhos ainda não tinham cor. nuestros ojos todavía no tenían color. O nosso rosto não tinha forma. Nuestro rostro no tenía forma. E Deus já tinha escrito os nossos dias no seu livro. Y Dios ya había escrito nuestros días en su libro. Todos os nossos dias. Todos nuestros días. Quando nenhum deles havia ainda. Cuando ningún día había pasado todavía. A grande felicidade. La gran felicidad. A felicidade no superlativo. La felicidad en el superlativo. Está em viver a vontade de Deus. Está en vivir la voluntad de Dios. Sua casa foi formada com um propósito. Su casa fue formada con un E propósito. você precisa descobri-lo. Y necesitas descubrir. E você, enquanto descobre, Y mientras está descubriendo, Deus vai fazendo milagres na sua família. Dios va haciendo milagres en su familia. Quem precisar ser salvo, vai ser salvo. Los que necesitan ser salvos van a ser Quem salvos. precisar ser curado, vai ser curado. Los que necesitan ser curados van a ser curados. Quem precisar ser liberto, vai ser liberto. Los que necesitan ser libertos van a ser libertos. Porque é por esse motivo que Deus nos abençoa. Porque es por esto es 7 que Dios nos bendice. O Salmo 67 diz assim: El Salmo 67 dice así: abençoe-nos Deus, bendíganos, Señor, e os confins da terra hasta los confines de la tierra temerão o teu nome. temerán su nombre. Entendeu? ¿Entendiste? Senhor, abençoa-nos, Deus, e os confins da terra temerão o teu nome. Señor, bendíganos y los confines de la tierra temerán su nombre. É por esse motivo que Deus nos abençoa. Y es por este motivo que Dios nos bendiga. Deus não nos faz bendice. milagres na nossa casa só para nos ver bem. Dios no hace milagres en nuestra casa solo para vernos bien. O alvo de Deus na nossa vida não é o nosso bem-estar. La meta de Dios no es nuestro bienestar. O alvo de Deus na nossa vida é a nossa transformação, salvação, o nosso caráter. La meta es nuestra salvación, nuestra transformación, es nuestro carácter. Você está entendendo qual é o objetivo de Deus dentro da sua casa? ¿Estás entendiendo cuál es el objetivo de Dios en su Está casa? entendendo por que dos problemas? ¿Entiendes por qué los problemas? Por que das lutas? ¿Por qué las luchas? As coisas que você não sabe explicar, que às vezes acontecem. Las cosas que pasan que no tienen explicación. É Deus colocando você num canto Es Dios le poniendo en una esquina para você decidir para decidir o que você vai fazer com a sua casa.
¿Qué vas a hacer con su casa? com a sua esposa e seu marido, Con su esposa y con su marido, com seus filhos. con sus hijos. Eu gostaria que você fosse para sua casa com uma tremenda interrogação na sua cabeça. Quiero que regreses a su casa con una gran interrogación, pregunta en su cabeza. Qual é o propósito da existência da minha família, Senhor? ¿Cuál es el propósito de la existencia de mi familia, Señor? Faça essa pergunta para Deus. Y pregunte eso a Dios. Ele vai responder. Y Él le va a responder. Respondeu para minha mãe. Respondió a mi madre. Minha mãe morreu aos 45 anos. Mi mamá murió a los 45 años. Viveu 35 anos com meu pai. Vivió 35 años con mi papá. Orou pela salvação dele a vida inteira. Oró por su salvación toda la vida Mas não viu meu pai salvo. y no lo vio salvo. Quando minha mãe morreu, Cuando ella murió, eu pensei, mujer, meu pai vai escolher uma mulher crente para substituir a minha mãe. yo pensé, mi padre va a escoger una mujer creyente para tomar el lugar de mi mamá. Mas ele escolheu uma mulher do baixo espiritismo para ser a esposa dele. Pero escogió una mujer espiritismo, Da macumba, brujería, bruxeria. Para ser a esposa dele. para ser la esposa de él. A minha irmã convidou essa mulher para ir uma vez na igreja. Mi hermana invitó a esa mujer para ir a la iglesia una vez. Ela foi, Y ella fue a la iglesia no meio do louvor, durante la alabanza. demônio se manifestou, El demonio se manifestó. ela foi liberta, Ella fue liberta, recebeu Jesus, recibió a Jesús levou meu pai pela mão para a igreja. y llevó a mi padre por la mano a la iglesia. O meu pai e a minha... Não é madrasta porque não me criou. Meu pai e a companheira dele, a esposa dele, Mi papá y su esposa são membros da igreja da minha irmã, que também é pastora. Minha irmã é pastora. son miembros de la iglesia donde mi hermana es pastora. Ela e o marido são pastores de uma comunidade chamada Sal da Terra. Ella y el esposo son pastores en una iglesia, comunidad Sal de la Tierra. Você viu como é que Deus faz? ¿Sabe? Puedes ver cómo Dios hace. Talvez você não vá ver toda a atuação de Deus. Tal vez no vas a ver toda la actuación de A Dios. princípio fiquei pensando, coitadinha da minha mãe. En el principio me quedé pensando, pobrecita de mi mamá. Não viu a salvação do meu pai, No vio la salvación de mi papá, mas viu coisa melhor. pero vio mejor. Viu o céu com Jesus. Vio Jesús en el Isso é cielo. muito maior. Eso es muy mejor. Minha mãe não é uma pobrezinha de uma mulher. Mi mamá no es una pobre mujer, É uma guerreira vitoriosa. es una guerrera Ela vai victoriosa. abraçar toda a sua casa lá no céu. Va a abrazar toda su casa en el cielo. É isso que você quer para você. Y eso es lo que quieres para su vida. Eu vou me ajoelhar aqui para orar. Yo me voy en rodillas para orar. E se você quer orar pela sua família com firmeza, Y si quieres orar por su familia con firmeza, você pode vir aqui, ajoelhar comigo, a posição que você está. Não puedes importa. venir aquí para orar o ahí también donde estás, Na posição que você se sentir mais confortável. en la posición que se sienta más confortable. Mas tenha coragem de dizer para Deus: Pero tenga coraje para decir a Dios, eu quero que a minha casa cumpra o seu propósito. yo quiero que mi casa cumple su propósito. Amém, irmãos? Amén. Vamos orar. Oh, Jesus, glória ao teu nome, Jesus. Senhor, em nome de Jesus, estende a sua mão preciosa sobre nós, porque nós somos teus servos e nós precisamos de ti, Senhor. Nossa casa precisa da tua visitação, Senhor, da operação maravilhosa do teu Espírito. O Senhor pode fazer milagres na nossa vida de uma maneira tremenda e nós cremos nisso. Cremos porque a tua palavra diz e cremos porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Senhor, o nosso coração está nas tuas mãos. E hoje, mais uma vez, nós queremos te dizer, Senhor, toma as rédeas da nossa casa, visita a nossa família, Senhor, toca a nossa casa com o teu poder, ampara-nos com a tua bênção, Senhor, faz milagre em nós e através de nós, faz milagre dentro da nossa casa. Nós queremos ser os instrumentos que o Senhor vai usar para a glorificação do teu nome, Pai. Deus, visita cada família aqui. Tira todo impedimento em nome de Jesus. Se há impedimentos no coração, nos relacionamentos,
se há impedimento de falta de conhecimento, seja o que for, Senhor, o Senhor é poderoso para visitar, Senhor, porque o teu poder opera em nós, Senhor. Louvado seja o teu nome. Põe a tua mão sobre cada cabeça aqui, põe a tua mão sobre cada coração. Deus visita cada vida, Deus transforma cada família, Deus opera infinitamente mais em cada caráter aqui, Jesus. Vai burilando a nossa vida para a gente conhecer com profundidade. Vai transformando o nosso coração. Vai, Senhor, curando as nossas feridas, curando as nossas memórias, nossas lembranças, Pai. Nós queremos avançar em coisas que estão diante de nós, Senhor. Nós não queremos ficar amarrados nem em pecado, nem em coisa ruim, Senhor, nem em lembrança ruim. Nós não queremos carregar peso, Senhor. Nós queremos que o Senhor nos desvencilhe nessa noite de todo peso e de todo pecado, para nós olharmos firmemente para o Senhor e cumprirmos o propósito do Senhor na nossa vida. Tenha misericórdia de nós, Pai, tenha misericórdia de nós. Abraça cada casa aqui, toma conta dessa igreja, dos pastores, dos líderes, toma conta, Senhor, de cada criança, de cada jovem, cada adolescente, cada idoso, cada casal, cada homem, mulher, cada moço e moça, cada pré-adolescente. Deus visita até aqueles que estão sendo gerados pela igreja, fisicamente e também espiritualmente. Deus toca, toma pelo teu poder, Senhor. O Senhor quer, Senhor, alargar as cordas dessa tenda, quer esticar o pano, Senhor, dessa habitação. Louvado seja o teu nome. Faz isso para a glória do teu nome, Senhor, e faz isso curando as famílias. Só com famílias fortes, Senhor, nós vamos ter uma igreja forte. Então nos abençoa, nos visita. Senhor, tira todo medo do nosso coração, medo de que o Senhor entre no controle, medo de que o Senhor faça tudo que o Senhor quiser. Senhor, a tua vontade é boa, é santa, é perfeita, é agradável, e é a tua vontade que nós queremos, Pai. Nós abençoamos o teu povo, Pai. Declaramos a vitória do Senhor sobre cada um aqui. Clamamos que o Senhor ampare cada um, cerca o coração dos teus filhos de graça, de poder, de unção. Cerca as casas, enche de anjos lá na casa dos teus servos. O Senhor começa uma revolução santa na vida dessas famílias, Senhor, e contagia toda a igreja com a revolução que o Senhor está plantando nesses corações. Eu os abençoo e declaro a vitória do Senhor na vida deles, em nome de Jesus. Para a glória de Jesus que é vivo, é que eu oro e que eu os abençoo. Em teu nome santo, Jesus. Cuida de cada família aqui, Senhor. Guarda-os debaixo do teu zelo, Pai. Tenha misericórdia.